Quem é Juninho, novo atacante do Flamengo, desconhecido por muitos que jogava no Azerbaijão? A gente conta tudo e responde: agrega ou não agrega no Mengão? Fala, meus amigos, tudo certo com vocês? O Visão pra Jogo tá de volta para falar de Juninho, atacante do Karabag do Azerbaijão que se torna reforço do Flamengo para a temporada de 2025. É bom ou não é bom? Agrega ou não agrega? Quem é Juninho? E imagens do campeonato do Azerbaijão. Só aqui você encontra e ninguém mais preparado para falar sobre do que Matheus Santana. E aí, Matheus Santana, vai agregar ou não vai agregar? Vai dar certo ou não vai dar certo? Como joga Juninho, novo reforço do Flamengo? Imagens graças à nossa parceria com a Prométricas, né, Vincenzo? Muito importante, porque a gente consegue trazer esse tipo de análise aqui para você com imagens, graças ao pessoal da Prométricas. O Juninho é um bom reforço para o Flamengo. Você pode questionar questão de valores. 5 milhões de euros é bastante coisa, né? Mas o mercado está inflacionado. O Juninho é um cara que chamou a atenção no Karabag, no Campeonato do Azerbaijão, na última temporada. A gente vai começar aqui com lances dele para explicar um pouquinho como é que ele joga. Ele é um cara que joga como camisa 9, também pode jogar nas pontas, mas ele é um jogador que não fica muito preso. Ele tem essa característica de vir buscar o jogo, de tentar, com sua velocidade, sua mobilidade, gerar espaço. É um jogador que, na minha opinião, agrega para o Flamengo, porque ele consegue fazer várias funções. E aí também a gente entra naquela questão do elenco de oferecer mais opções para o treinador, para o Felipe Luiz, por exemplo. Verdade. Porque já tem o Pedro, que é um cara que faz essa função de referência com maestria. Talvez seja o melhor no futebol brasileiro e até sul-americano que a gente tem à disposição. O Juninho agrega uma característica diferente. Aqui, mais uma vez, ele atacando o espaço, mais na referência agora, porque a bola chegou na ponta direita e ele atacou ali por dentro, só para empurrar a bola para o gol. A gente já viu o Gabigol fazer isso muitas vezes. Então, o Juninho tem essa característica, Vincenzo. Ele pode jogar como ponta, como a gente vê nesse lance, dá uma puxada simples pro meio, dá um chute e faz um gol, um belo gol, né, no Campeonato do Azerbaijão. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os números dele, porque na temporada passada ele teve bastante destaque. É um jogador que tem bastante essa mobilidade e pode se encaixar, gerando espaço para os jogadores de talento que o Flamengo já tem. Aí mais um lance dele empurrando a bola para o fundo do gol. E aí a gente vai acompanhar o Karabag, né, no Campeonato do Azerbaijão, geralmente costuma ter uma supremacia sobre seus adversários, mas ele é um jogador que tem recurso. Aqui ele dá uma assistência. O mais legal tem gols, tem assistências, tem jogadas construídas. O mais legal do Juninho é a questão de receber muito fora da área, né? Se reparar em todos esses lances, ele tá em nenhum deles na referência do ataque. Em nenhum dos lances ele está posicionado como um centroavante para dominar de costas para marcação, para sustentar a bola. Em nenhum desses lances ele está. Ele está normalmente na intermediária ofensiva do Karabag, né? E aí que fica a questão que o Matheus fala de elenco, de profundidade. O Pedro é o melhor do Brasil na questão de referência do ataque, de sustentar a jogada, de segurar no pivô, de fazer o time avançar sustentando essa bola. O Juninho, por outro lado, não tem essa característica. O Flamengo ter um jogador para uma característica e outro para outra faz muito sentido quando se pensa em profundidade de elenco, né? Você ter características diferentes para a mesma função. É interessante, e o time do Felipe Luiz, lembrando, né? Gonçalo Plata termina o ano passado muito utilizado como centroavante também. Tudo bem, não tinha o próprio Pedro. Bruno Henrique, né? Bruno Henrique como centroavante, função, né? Exatamente. Um centroavante mais móvel, um centroavante de mais explosão. E dá pra ver, logicamente, o nível competitivo é completamente diferente da Liga do Azerbaijão para a Liga do Futebol brasileiro, né? Então é difícil da gente comparar exatamente como o Juninho vai se sair fisicamente falando também. Mas nos lances aqui, dá pra ver um jogador de explosão, um jogador de chegada forte no ataque e de ataque à última linha. O que é interessante que pode se beneficiar demais em ter Arrascaeta, De La Cruz, jogadores que têm possibilidade, têm qualidade técnica para encontrar um passe, encontrar uma pifada. Vamos para as telas? Vamos entender em questão de números como é o Juninho no Azerbaijão, como é o Juninho no Karabag e como ele pode contribuir no Flamengo. Vamos lá, não passe de mágica. Números do Juninho na tela, Matheus Santana sabe tudo e vai falar, vai dar o veredito. Agrega ou não agrega no futebol brasileiro? É um jogador que agrega e aqui as últimas 3 temporadas dele pelo Chaves de Portugal e daí as últimas 2, né? Essa temporada de agora e a temporada passada pelo Karabag do Azerbaijão. Aqui no Chaves, na temporada 22-23, ele não teve tanto destaque assim, mas conseguiu angariar uma oportunidade no futebol do Azerbaijão, né? Em 32 jogos, fez 4 gols, uma assistência, 5 participações em gols. E aqui a grande temporada dele, a que mais chamou a atenção de várias equipes no futebol mundial, que foi a última 23-24 no Karabag do Azerbaijão. 55 jogos, 31 gols, 2 assistências, 33
participações em gols. Ele é um cara, como a gente destacou, eu preciso ver ele se provando em uma liga mais competitiva, em um time de mais protagonismo. Ele é um cara que gosta de atacar bastante o espaço, ele também precisa desse suporte dos outros jogadores. Então, eu quero ver como é que vai ser essa situação dele no Flamengo, até porque o Flamengo, em vários jogos, né, na maioria dos jogos, acho que a gente pode dizer, vai ser um time que vai propor, né, não vai ter tantos espaços assim contra seus adversários. Nessa temporada atual, ele teve um certo destaque na fase qualificatória da Champions League. O Karabag acabou não conseguindo se classificar para a fase de grupos, né, para a nova fase agora, para o novo modelo da Champions League, mas ele teve uma boa participação. Nessa temporada, 25 jogos, 11 gols, 2 assistências, 13 participações em gols. Se a gente for contar na Champions, 6 gols em 6 jogos, 1 assistência, 7 participações em gols. E aqui na Europa League, que é a competição que o Karabag de fato está disputando, 6 jogos, 1 gol, nenhuma assistência. Aí teve uma participação, uma influência um pouco menor do que na Champions. Mas são números interessantes, são números legais que podem agregar para o Flamengo do Felipe Luiz. E é interessante, né? No Karabag mais centralizado, mais como um ponta de lança, né? Um centroavante de mobilidade. E no Chaves, mais ponta mesmo, mais ao lado do campo, né? Tava até confirmando, dando uma olhada nisso. E o Juninho realmente, quando vai ao meio, consegue estourar em questão de números. Estoura pouco, uma temporada apenas pelo Karabag. Tudo bem que na seguinte ele tem esse destaque sim na Champions League. Consegue ajudar bastante em 25 jogos, que não é muita coisa também, então são números interessantes. Quero ver se do futebol brasileiro isso vai dar certo. E assim, existem algumas questões pra gente entender também, né? Ele é criado como ponta, ele surge no Atlético Paranaense como um ponta, e aí ele se torna um centroavante, vai muito bem como centroavante. Foi sondado pelo mercado europeu, Sevilha da Espanha, por exemplo, né? E aí o Flamengo brilhou mais aos olhos do Juninho. Então vamos entender também como é que vai ser isso, como é que vai chegar o Juninho. Mas olha, cabe na ponta, cabe na centroavância, não sei se vai bem no futebol brasileiro, mas é um jogador que aposta fica... interessante, né? Exatamente, fica como um critério de aposta, né? E a gente tem um mapa de calor dele na última temporada, né? Então, o Juninho, como você pode ver aqui pelo mapa de calor dele, é um cara que flutua bastante pelo campo, né? Sim, é o que a gente comentava, né? Fora da referência do ataque. Pô, e ele vem buscar bastante o jogo aqui, não fica tão preso, né? Mas ele ocupa também essa faixa, quando o time precisa ele tá ali como referência, costuma vir bastante pelos lados para gerar esse jogo, como você falou no Chaves, ele ainda era ponta, então ele é um cara que consegue fazer as duas funções, consegue fazer bem, pelo menos no Campeonato do Azerbaijão ele teve bastante destaque, no futebol português ele também teve uma passagem interessante. Vamos ver como é que vai ser no futebol brasileiro. Você pode questionar o valor, Vitinho, 5 milhões de euros é muita coisa. Não sei se o Juninho é um cara que vale isso, mas o mercado está inflacionado. Verdade. É uma aposta interessante, vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser esse encaixe no time do Felipe Luiz, até porque o Pedro vai demorar um pouquinho para voltar ainda, né? Pois é, acho que o principal nisso tudo é o Flamengo entender que precisa de outra característica. Precisa sim ter o Pedro, mas precisa de jogadores de característica diferente para montar esse ataque um pouco mais profundo, porque querendo ou não, e olha, pasmem, né? É difícil falar isso, mas pro Flamengo faltou elenco na temporada passada. Muita gente lesionada, muito jogador fora, então o Flamengo precisou de opções e não as teve. Tenta mudar isso nesse ano, tenta mudar isso para 2025. Essa análise só é possível por causa da Prometrics, a nossa parceria com o Centro de Inteligência de Futebol, cede imagens e os números de todo mundo que a gente faz a análise aqui, tanto os jogadores quanto os times também. A gente tem uma estrutura muito interessante, a Prometrics proporciona coisas pra gente que talvez muito clube do futebol não tenha, né? Então a gente tenta fazer disso um conteúdo muito vasto e muito detalhado sobre os porquês que regem o futebol. Deixa o like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Até a próxima. Acompanhe o Visão para Jogo e também o Fominhas, toda terça e quinta às 4 horas da tarde. Grande abraço.